a Deus junto. 1 Reis, capítulo 18, tá? A partir do versículo 1. A pastora Andréia, sem saber, ela já falou um pouco de crise, né? E quando a Andréia conversou comigo para eu falar hoje, para eu ministrar hoje no culto, né? A palavra ainda não estava, ela estava sendo formada, né? Deus já tinha falado comigo através de uma situação que eu vivi. Eu vou contar para vocês no meio da palavra, eu vou explicar como que Deus me levou falou comigo nessa palavra. Mas vou falar com vocês sobre 4 passos, 4 atitudes, 4 passos para que você possa sair da crise. Uma palavra que é muito usada hoje, principalmente no Brasil, né? É crise. Nós temos vivido crise em todas as áreas. Seja a crise na política, que a igreja tem participado ativamente, né? Mas há uma crise geral na política. Ontem eu estava na célula 114, e o pessoal lá da célula estava falando assim: vai tirar o prefeito, e daí vai tirar o presidente da Câmara, o presidente da Câmara não, o presidente da, como é que chama, gente? Da Assembleia, e daí nós vamos tirar o não sei quem, e vão tirar não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Eu falei: rapaz, quantas pessoas vocês querem tirar? Né? Porque, não, daí também não são os militares, não é isso, não é aquilo, tem que ter o quê? Uma reforma. Né? Então, por que as pessoas estão assim? Porque a política está em crise, é uma crise. É um momento onde nós olhamos para os governantes e nós pensamos assim, rapaz, quem que eu vou confiar? Será que esse cara está falando a verdade mesmo? Esse aí não era aquele que participou lá do impeachment daquele outro presidente lá, né? E hoje ele está envolvido nesse escândalo, ele está com o nome assim. Aí você olha assim, o outro que voltou, e daí você fala assim: rapaz, em quem que eu vou acreditar? Crise. Há uma crise terrível na política. E uma crise que tem nos afetado também, e uma tem a ver com a outra, é a crise econômica. Né? Se você olha aqui no Brasil, mas vamos olhar fora. A Europa estava em crise, né? Agora estão começando a se reerguer. A Ásia ali estava passando por uma crise também, começou, mas foi bem fraquinha deles, né? Porque o dinheiro é concentrado só em uns mesmo, então já resolve rapidão ali, né? A crise deles. Aí, aqui no Brasil, há uma crise também, crise econômica, aonde eu olho lá no condomínio, onde, se vocês me viram na televisão lá, né? Eu sou o síndico lá do meu condomínio, mas nós olhamos lá no nosso condomínio e não ficava um mês, no máximo 2 meses, um apartamento sem vender. Não ficava 3 semanas um apartamento parado ali para alugar. E hoje nós já temos pessoas que estão há 6 meses com o apartamento parado lá, tentando vender, tentando alugar, emprestar, telecena, passe de ônibus. O que se oferecer, o pessoal está aceitando. Por quê? Crise econômica. Crise econômica em todas as áreas. Pessoas que vendem, né, já não têm vendido tanto. Ou eu tenho conversado com alguns fornecedores, eles estão tendo que baixar o preço e renegociar. E por quê? Porque a crise tá terrível. Né? E a crise econômica ela é terrível, a crise política ela é terrível, mas há uma crise também que nós temos vivido. E eu vou falar de Brasil, vou falar de Campo Grande, eu vou falar daqui do centro, do meu bairro, das pessoas que eu convivo, né, que é uma crise moral. Né? Há uma crise moral terrível na nossa nação também, na nossa cidade, nas escolas, aonde você olha o Globo.com lá, não precisa nem pesquisar muito, mas pelo menos uma vez por semana tem lá estupro coletivo, não sei o que, espancamento, não sei o que, fizeram chacina, 18 pessoas assassinadas, né? E você não vai muito longe, vamos nas escolas aqui, né? Daí você vai na escola e a menina tal transou com tal, e ela tem 11 anos, né? E aí você vai vendo isso e as pessoas moralmente sendo afetadas e sendo destruídas, e nós como cristãos olhando assim, eu que tenho uma filha agora, né? Aí eu falo: meu Deus, né? E agora? O que eu vou fazer? Eu vou tirar da escola? Eu vou ensinar em casa, sozinho, assim, colocar numa bolha, né? Dá vontade de comprar uma bolha assim, né? E ficar, ou então só ficar abraçadinho assim, falar assim: não sai daqui não, né? E ficar, mas abraçadinho eu fico bastante com ela. Mas você tem vontade de falar o quê? O que eu vou fazer? Há uma crise. E aqueles princípios, aquelas pessoas que vivem um pecado simples, eles querem tornar aquele pecado como um modo de vida, um modo de viver, né? E algo correto, algo que tem que ser praticamente não obrigatório, né? Porque ninguém é obrigado a nada ainda, né? Mas você tem que aceitar aquilo como moralmente correto,
coisas que o seu princípio, você não precisa nem ter sido educado para não fazer, mas que você, apenas o seu princípio, a ética, o Espírito Santo, ele vai te incomodando e você olha. Então, crise em todas as áreas. Né? Há pessoas com crises pessoais também, né? De carreira, e você fala assim, mas o que eu vou fazer, do que eu vou trabalhar, eu vou fazer um concurso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas a crise que eu acho que mais nos afeta, a crise que nós temos que sempre nos atentar, é a crise espiritual. Nós olhamos para as igrejas e vemos igrejas, às vezes, de um grande, grande mesmo, né, com muitas pessoas, mas vazias de Deus. Né? Nós olhamos pastores, cantores, né? E eu vou falar de pessoas que eu conheço, né, que são muito conhecidas, mas não vivem aquilo que elas falam. O Lucas, a Karina estão ali, né, uma vez num show, não é do Thales, tá? Para ninguém achar que eu estou falando do Thales, assim. Eu sou uma das poucas pessoas que defendo o Thales ainda. Eu tenho esperança que ele vai se converter e vai, né, e vai pregar a palavra de Deus de novo. Mas, enfim, mas nós estávamos num show e nós estávamos trabalhando naquele show. E o pessoal que trabalhava, os funcionários daquela banda, eles falavam assim, olha, o cara fumava e tal, e simplesmente estava ali só para trabalhar, né? Aí a gente vendendo CD e tal, daí o cara falou para a gente assim, mas por que vocês fazem isso aí? Vocês estão ajudando? Vocês estão ganhando alguma coisa? Não, cara, é para falar da obra de Deus. Ele falou, não, isso aqui é só comércio. Tudo que ele fala ali e tal, eu ando com ele, eu sei o que ele vive. E aí nós vemos o quê? Crise espiritual. Os profetas se vendendo. Os profetas se corrompendo, os profetas falando para agradar as pessoas, os pastores falando para não perder as ovelhas, não é nem para anunciar o reino, não, fica aqui, não vai embora não, porque se ele for embora e depois como é que eu vou pagar a luz, a água, o meu salário, e enfim, e deixando de anunciar o evangelho simples, o evangelho puro, o evangelho verdadeiro. E aí nós vemos para o povo também. Né? Nós como povo de Deus, eu me considero, eu sou pastor, eu sou povo de Deus também, né? Eu sou um adorador, e nós como adoradores, nós como povo de Deus, nós também temos vivido uma crise no povo de Deus, aonde o evangélico, o crente, né? A gente não gosta mais nem de falar de crente, não, crente até o diabo é, né? Então eu não sou crente, não é só o diabo que é, né? Eu não, mas aí a gente já não gosta nem de se comparar com isso, por quê? Porque há uma crise moral no meio da casa de Deus. A casa de Deus está corrompida, a casa de Deus está vendida, a casa de Deus está em crise. E nós, como profetas dessa nação, nós temos a obrigação de reverter a situação. Nós temos a obrigação de denunciar e de transformar essa realidade através do poder de Deus. O poder de Deus é quem nos capacita e nos inspira e nos ensina e nos mostra como nós vamos influenciar a nossa geração. Isso de um a um, pessoa por pessoa. Mas vamos para o texto que, né, senão eu vou ficar falando. Mas 1 Reis, capítulo 18, né, no versículo 1 ao versículo 49. Eu vou ler só algumas partes, tá? Mas antes disso, só para você entender como é que estava o povo. Tá? Lá no 1 Reis, capítulo 16, do versículo 30 ao 33, se você quiser abrir, né? Mas ele fala de quem? Do rei Acabe, que era o rei que governava aquele povo ali. E a palavra fala o seguinte: Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes deles. Só para você ter uma noção do que estava acontecendo, tá? Então ali havia um rei
um rei corrompido, um rei que havia se desviado do caminho do Senhor. Ele estava ali porque ele era o rei do povo de Deus, tá? Esse povo que antes era governado somente por Deus, através dos profetas. Mas aquele povo foi lá e falou: não, nós queremos um rei, queremos alguém que nos conduza, todos os outros povos têm rei. Então esse rei, ele era um rei sobre o povo de Deus, o povo de Israel. E esse rei, ele havia se corrompido e ele levantou um altar, ele levantou um templo, ele levantou um poste para outros deuses, e principalmente para Baal. E ele se casou com uma mulher, né, Jezabel, que era muito conhecida, né, muitas pessoas gostam de falar muito dessa tal de Jezabel aí, né, mas aí ele se casou com ela também, contra a vontade do Senhor. Mas agora no capítulo 18, versículo 1 até o versículo 4, diz o seguinte: depois de um longo tempo, no 3º ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi, como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Abadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. O que aconteceu? Como eu li lá no capítulo 16, daí lá no capítulo 17, se você ler, né, o Deus ele ficou muito enfurecido, muito triste com o povo de Israel, porque o povo havia se desviado totalmente do caminho do Senhor. E ali o profeta, né, que foi direcionado por Deus, ele havia profetizado que haveria uma grande seca naquele povo, naquela região, naquele local. E o povo estava passando por uma crise econômica, tá? E a palavra diz que 3 anos depois, né, de uma seca total, eles não tinham mais nada. O rei, ele foi atrás de capim, né, porque não tinha mais capim ali, ele estava procurando, porque para que pelo menos o gado, os cavalos, os jumentos não morressem. Então havia uma crise terrível, tá? E aí Deus falou com Elias, e falou para Elias: Elias, agora é a hora. O meu povo ele já tem sofrido demais. Esse povo que se vendeu, se entregou para aquele outro Deus, era idólatra, tem idolatrado a Baal. Eu vou cuidar deles. Chegou a hora de uma grande chuva, chegou a hora da minha intervenção. E Elias então foi e se dirigiu até lá. Mas daí você pensa o seguinte, que ali naquele lugar tinha essa mulher, né, a Jezabel, né? E Jezabel já tem até o tal do espírito de Jezabel, né? Eu não conheço, né? Nunca fui apresentado ainda, né? Talvez eu veja algum dia. Mas a Jezabel, ela estava fazendo o quê? Ela estava matando todos os profetas do Senhor. Ela estava simplesmente exterminando todos os profetas do Senhor. Elias havia se retirado. A palavra não fala o que esses profetas faziam. Tá? Talvez esses profetas eram profetas ali que estavam no palácio, eles estavam ali cultuando no templo, conduzindo ao Senhor. Então os profetas eles foram sendo espremidos, perseguidos e assassinados durante esse período. E através da vida de Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Deus havia usado um homem para proteger os profetas. E quando Deus falou para Elias, Elias, agora é hora de você voltar, é hora de você ir até a terra, porque eu vou mandar chuva. Deus estava falando para Elias o seguinte: Elias, vai lá agora. Sabe onde está matando os profetas? Sabe lá na Jezabel, onde o rei está furioso, porque você profetizou contra ele, você falou que haveria uma seca naquela terra? Vai lá porque eu estou ordenando. Elias ele tinha que ter muita coragem para ir ali, ele estava indo praticamente no olho do furacão, mas ele sabia quem havia mandado ele estar lá. Ele sabia a voz de quem ele tinha ouvido. Foi a voz de Deus. E aí o que eu quero dizer para você, é o que Deus tem falado para mim nessa noite,
é tempo de chuva na nossa nação. É tempo de nós profetizarmos, porque a chuva virá sobre a moral, virá sobre a política, virá sobre as finanças, virá sobre a nossa família, virá sobre a nossa casa. Nós somos os profetas dessa nação. Nós somos os enviados por Deus para sarar essa terra. E Deus vai nos usar, vai usar você. Talvez você tenha olhado, você está olhando a situação, e seja a situação da igreja, a situação da sua casa, e você fala, olha, não dá, eu não tenho coragem, eu não tenho como ir lá. Mas Deus está nos enviando, e Deus irá nos capacitar. É Deus quem manda a chuva. Deus não falou, Elias, vai lá que você vai fazer chover, não. Ele falou assim, vai, porque eu enviarei a chuva para essa terra. E Deus irá enviar a chuva para a nossa cidade, para nosso bairro, para a nossa casa. Eu creio nisso, eu creio que a palavra de Deus, ela nos garante isso. Mas Elias, ele teve que tomar algumas atitudes, né? Então ele estava no meio de uma crise, ele recebeu um direcionamento de Deus, ele estava indo lá na Jezabel, onde ela estava matando os profetas, e aí ele foi até onde? Até o rei. E lá então, no versículo 16 ao versículo 21, diz o seguinte: então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informar, e a informação de que Elias estava vindo. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo, perturbador de Israel? Daí Elias disse, não tenho perturbado Israel. Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até o 20, no Monte Carmelo. Primeira atitude que Elias teve, identificou os ídolos. Ele identificou os ídolos no povo. Ele sabia com quem ele tinha que lutar. Às vezes nós estamos e nós falamos, é crise, eu tenho que fazer alguma coisa, mas nós não sabemos nem contra quem, nem o que está acontecendo. E nós temos que orar, pedir para Deus, nos dar discernimento e falar, quem são os ídolos? Quem são? O que tem atrapalhado? O que tem corrompido o povo? E Elias, ele identificou os ídolos. Quando Elias foi lá no Monte Carmelo, o Monte Carmelo, ele era o seguinte, ele ficava na região de Tiro, tá? Talvez você, que é um pouco mais antigo na igreja, que foi na escola dominical, você saiba quem é Tiro. Tiro, lá em Ezequiel 28. Ezequiel 28 faz uma analogia, tá? Uma comparação com Tiro, como se ele fosse o próprio Satanás. Dá para você ver como que Tiro era um lugar bom, né? Era um lugar assim, que Ezequiel 28 fala, né? Que ele caiu do céu e que ele era grande, e fala lá sobre o texto, depois você pode ler também. Mas aí, então, Elias, ele desafiou, ele foi, identificou os ídolos e ele os desafiou. Ele chamou e ele foi no lugar dos ídolos. Ele não identificou apenas os ídolos e ficou lá parado, e ficou na casa dele, e ficou lá de longe intercedendo, mas ele identificou os ídolos e ele foi no território da idolatria. Ele foi lá onde a idolatria acontecia, tá? E nós, como povo de Deus, nós temos que identificar quais são os ídolos e diretamente no território da idolatria e pedir para que Deus nos dê discernimento. E aí eu pergunto para você, quais são os ídolos da sua vida? Quais são os ídolos que têm atrapalhado você? Idolatria não é apenas quando nós colocamos uma estátua, como o povo fez aqui, algo bem escancarado, mas idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. A palavra fala lá no capítulo 16, como eu já li, que o rei Acabe, ele havia levantado um templo, ele havia levantado um poste, ele havia se casado com uma idólatra, e ele adorava, e ele trouxe o templo para onde? Para o meio do povo. Ele trouxe o templo para o meio do povo. Talvez o ídolo da sua vida pode ser os seus sentimentos.
Sabe, nós, por exemplo, o nosso orgulho, a nossa honra, a nossa reputação, e você talvez no seu discipulado você não consegue se abrir, porque você fala assim, não, sabe o que meu discipulador vai pensar? Ou você não consegue confessar um pecado para sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para sua mãe, porque você tem medo do que eles vão pensar de você. O seu orgulho, o seu sentimento pode ser um ídolo, a sua reputação, né? Não, mas quando o pastor faz aquele apelo lá, e sabe, aquilo era uma área que mexe comigo, mas eu sou líder de célula, né? O que o pessoal da minha célula vai achar se eu me ajoelhar, se eu for lá na frente, se eu confessar? O que o pessoal da minha célula vai pensar se eu pedir ajuda para eles? O que o meu supervisor vai pensar? Então talvez o seu ídolo possa ser os seus sentimentos, pode ser o seu orgulho. Isso é algo que nos afasta muito de Deus, o orgulho, como o Yuri pregou na semana passada, né? Às vezes nós estamos aqui como filhos mais velhos, dentro da casa, mas longe da presença do Pai. Por quê? Por causa do nosso orgulho, por causa do nosso ego, por causa da nossa rotina. A outra coisa, né, pode ser aquelas coisas que Deus nos dá. Deus, Ele nos dá muitas coisas. Deus pode ter te dado um emprego, sabe, você orou tanto pelo aquele emprego, pelaquela profissão, mas daí depois o seu emprego começa a se tornar o quê? O seu ídolo, a sua rotina, né? O seu objetivo de vida. Na minha personalidade, é uma personalidade que eu gosto sempre de crescer, né? Eu sempre procuro uma coisa nova, um desafio novo, só que isso não pode ser o meu ídolo. Talvez eu, como um pastor, o meu ídolo não pode ser, não, a minha rede vai crescer, as minhas células vão multiplicar, aí eu vou ter mais célula, e aí eu vou começar, aí eu vou ter uma região, né? Aí eu vou ter uma cidade, um estado, vou virar prefeito da cidade, né? Aí eu vou ser conhecido. Não, isso é idolatria. Isso está no lugar de Deus. O seu emprego, o seu ministério, talvez a sua banda, a sua célula, o seu relacionamento, né? O relacionamento é algo que geralmente nos afasta de Deus. Por quê? Porque nós oramos tanto por um relacionamento, e tem gente que ora bastante, ora mais até que outros, né? E aí ele ora, aí chega no dia do culto, daí você começa a namorar, aí chega na hora do culto, você fala, não, vou ficar em casa, vou assistir um cinema, vou assistir um Netflix, vou fazer qualquer coisa, vou ficar sentado olhando para a cara da minha namorada, assim, e ela olhando para a minha cara, mas não vou mais na igreja, não vou na célula, não vou em tal lugar. Por quê? Idolatria. Relacionamento é bênção. Relacionamento é um presente de Deus para o nosso próprio crescimento. Use isso sim, só que não deixe que isso se torne um ídolo para a sua vida. Tem gente que o ídolo são as finanças, sabe, o dinheiro. E aí você fala, não, meu ídolo não é o dinheiro não. Tá bom, você dá carona no seu carro? Né, aquele carro que você orou tanto, né, e você ficava lá no ponto de ônibus assim, aí passava o pessoal da igreja depois do culto, ela só dava um tchau, falou, vai lá, né, tá. Aí passava lá perto e você falava, ai que ódio, né, quando eu tiver o meu carro, eu vou levar todo mundo em casa, né, e tem gente que ainda pensa isso, né, você fala, eu vou levar, o cara pode morar lá, né, no Canguru, lá no Canguru 5, lá, aí eu vou lá. O cara mora lá na colônia de férias, mas eu vou levar porque Deus vai me dar um carro. Ídolo, não deixe o seu carro, não deixe as suas finanças se tornarem o seu ídolo. E aqui há um contraste no texto. Além do rei idólatra, havia também o povo. Lá no versículo 21, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no, mas se Baal é Deus, então siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Quando ele fala, a palavra quando ele fala que o povo oscila de um lado para o outro, é a palavra passar, né? P-A-S-A-H. Eu já falei sobre essa palavra um dia na ceia, né? Porque é a mesma palavra que Deus usou falando sobre o anjo, quando o anjo passaria por cima das casas, e o anjo da morte, né, o anjo do juízo, que é lá no povo de Deus no Egito. Por quê? Porque o povo ele estava passando por cima da palavra de Deus. Eles não estavam nem em um lugar, nem em outro. Essa palavra também é usada para passarinhos que vão de uma árvore para outra, de uma árvore para outra. E assim estava o povo de Deus, passando de um lugar
para outro, mas não ficando em lugar nenhum. Inconstância. Talvez você está aqui e você pensa assim, não, mas eu não sou idólatra, eu nem tenho namorado para idolatrar. Se eu tivesse, né, aí eu ia ter essa oportunidade, essa tentação, eu ia resistir à tentação da idolatria no meu relacionamento. Talvez você não é idólatra no seu emprego, não é idólatra na sua célula, não é idólatra na sua família, né? Tem gente que idolatra a família, não, meus filhos, minha família, minha casa, e você só quer ficar na sua casa e não quer mais se misturar com ninguém, mas você é inconstante. Você não se posiciona. Nós temos que nos posicionar. O rei era idólatra. Ele levantou um templo, mas o povo não se posicionou. O povo era inconstante. O povo, uma hora, quando o rei falava, eles iam lá e adoravam Baal. Aí, de vez em quando, eles tinham um profeta lá, e o profeta dava uma exortação no povo, dizia, meu Deus, vamos voltar para o Senhor agora, né? E eles voltavam para Deus. E aí depois, passava o tempo, eles voltavam para Baal. Quantas pessoas, quantas vezes nós somos inconstantes? Inconstantes ao ponto de estarmos aqui hoje e falar assim, estou com um problema lá em casa, é problema na faculdade, é problema no meu namoro, é problema no meu casamento, é problema no meu emprego. Aí a gente vem na igreja, né? Aí vai no culto, aí vem no culto das 8h30, no culto das 10, no culto das 19, no picarelli, aí vem na cesta de oração, cesta da bênção, aí vem na vigília e está ali, firme, e está buscando e tal. Aí depois passa o tempo, o que acontece? Esfria. Aí aqueles velhos hábitos começam a tomar conta de nós de novo. Inconstância. O povo era um povo inconstante, né? Era um povo que um dia eles estavam ali na árvore de Deus, comendo um pouquinho, aí no outro, quando passava o tempo, eles estavam adorando Baal. Eles faziam o que era conveniente. Talvez você é uma pessoa que você até ora, que você até busca, mas você é inconstante. Mas você não se posiciona diante de Deus. Você está crente enquanto você está lá na célula, enquanto o pessoal da célula está te ligando. E vamos na célula, vamos adorar e tal. Você está crente enquanto você está no retiro. Ou você é crente quando o pastor vem e dá-lhe uma paulada aqui, né, na palavra assim, e daí você fala, opa, vou me posicionar, essa semana vai, né? Aí na outra semana, inconstância. Nós temos que identificar quem é o nosso ídolo. E nós temos que nos posicionar contra esses ídolos. Você tem que identificar o que te afasta do Senhor, tá? E eu não estou nem falando de pecado, porque se eu for falar de pecado, eu vou falar sobre pornografia, eu vou falar sobre sexo antes do casamento, eu vou falar sobre você fazer um esqueminha lá no seu emprego, fazer uma nota a mais, né? Que isso é uma coisa muito comum, você fazer uma nota um pouquinho mais alta só, né? Ou você mentir, ou você enganar. Cada um sabe qual é o seu pecado, mas eu estou falando de idolatria. O que você tem idolatrado? Talvez você tenha idolatrado a sua vida. Talvez você tenha idolatrado, os seus amigos. Você tenha idolatrado os seus estudos. Estudar é muito importante, mas não pode ser tudo na sua vida. Tá? Eu falo isso sempre. Eu falo sempre para os pais e para os adolescentes também. Estudo não é tudo. Tá? Deus é tudo. Você tem que estudar. Você tem que ser alguém na vida. Mas se você não tiver Deus, você não vai ser nada. O pastor Arão, que passou aqui no BT, ele falou algo muito interessante no seminário. Ele falou que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro, porque só tem dinheiro, tá? E dinheiro não é riqueza. Dinheiro é só dinheiro, dá para você comprar muita coisa, né? Dá para você, ostentar um pouco, mas não é riqueza. Você tem que ter Deus. Deus é riqueza, Deus é prosperidade, intimidade com Deus é o que você mais tem que buscar, é a riqueza que nós temos que buscar. E aí o povo, eles ficavam então de um lado para o outro, e Elias chamou e desafiou os profetas, né? Ele chamou os profetas de Baal e falou assim, então vamos fazer o seguinte, o povo está inconstante, o povo não está acreditando que Deus é Deus, então agora Deus vai mostrar, vai dar uma demonstração de que Ele é Deus. Então a segunda coisa que ele fez, ele foi firme diante das adversidades. Primeiro, ele identificou os ídolos, tá? Segundo, ele foi firme diante das adversidades. Seja firme diante dos problemas. Versículo 22. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham deles um,
cortem-no em pedaços e ponham sobre ele lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo, esse sim é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Antes o povo tinha ficado quieto, né? Aí quando o profeta começou a falar, aí o povo falou: não, então tá bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, e ele dizia: gritem mais alto. Dizia: já que ele é um Deus, quem sabe ele está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Na verdade, as palavras aqui, é que a tradução é um pouco bonitinha, mas quando ele quer dizer, ele fala assim: talvez ele esteja no banheiro, fazendo o número 2, ou então, talvez o seu Deus, ele pode ter dormido e ele esqueceu, ele perdeu a hora. Alguém acorda ele, fala com seu Deus, grita mais alto aí que ele não está ouvindo vocês. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, e de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Seja firme diante das adversidades, tenha coragem. Nós temos que identificar os nossos ídolos e nós temos que ter coragem para mostrar que Deus é Deus. O nosso Deus não é um Deus que dorme. O nosso Deus não é um Deus que se cala. O nosso Deus não é um Deus que vai ali e já volta. Não é um Deus que não presta atenção em você. Algumas pessoas, talvez em alguns momentos, você olha e você pensa: cadê Deus? Será que Deus existe? Será que Deus está cuidando? O nosso Deus está cuidando o tempo todo. Ele está atento o tempo todo. Ele está presente o tempo todo. E os filhos de Baal, eles buscaram, e eles falaram, e eles gritaram, e eles fizeram, e eles sambaram ali, e eles se bateram, e se chicotearam, e ninguém respondeu. Porque só existe um Deus. Porque só Deus pode fazer. Porque só Deus pode mudar a realidade. Porque se os outros deuses fossem tão fortes, se eles fossem tão poderosos, o quanto eles dizem, por que não havia chovido naquele lugar? Por que havia aquela seca então? Eles não tinham tantos deuses, eram 450 profetas, e mais 400 do outro Deus, Então eram 850, e mais um rei, mais a Jezabel, e mais um povo ali orando e clamando, e ninguém falou nada, ninguém deu atenção. E aí nós vemos o terceiro passo, a terceira atitude: arrume a casa do Senhor. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes, e derramaram-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no
pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Na hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Não adianta você tentar vencer a crise, você tentar vencer os problemas só pelo argumento, só pela briga, só pelo raciocínio. Elias sabia que se ele não arrumasse o altar do Senhor, ele podia até orar, que nada ia acontecer. Nós temos que arrumar primeiramente o altar do Senhor em nossas vidas. Talvez você tenha orado pelo seu emprego, pela sua célula, pela sua faculdade, pela sua família, e nada tem acontecido, e a seca está lá, e a situação, a crise está batendo, e você olha para um lado e você vê crise, e você olha para o outro, as pessoas com problemas. Arrume o altar na sua vida, se acerte diante do Senhor, acerte-se com o Senhor, fale com Deus. Não adianta você falar que busca e não buscar, você falar que ora e não orar. Falar que ora não é orar. Eu vejo muita gente que fala que ora, mas não ora. Por quê? Porque a vida dele não condiz, porque ele continua no pecado. Eu vejo muita gente que fala que lê a Bíblia, mas não lê. Fala que adora, mas não adora. Você apenas fala. Não viva de discurso, não viva de aparência. Seja um adorador verdadeiro diante do Senhor. Busque ao Senhor. Talvez você tenha um pecado que tem te atrapalhado, e você fala: olha, Rafael, você não sabe o que eu passo, você não sabe a tentação que eu tenho, você não sabe a dificuldade que eu tenho. Eu sei sim, porque eu também passo, eu também tenho. Mas nós temos que, para sair das crises, nós temos que arrumar o altar primeiro. Arrume o altar, acerte-se diante do Senhor. Não adianta, a gente sempre fala de TSD, gente, tempo a sós com Deus. Isso é o que gere, é o que direciona a nossa vida. No momento de dificuldade, você já tinha que ter orado lá atrás, você já tinha que ter buscado a Deus lá de manhã. Não adianta na hora do sufoco você ir buscar a Deus. Deus vai falar porque Ele é misericordioso, mas seria muito mais fácil se a gente já estivesse orando lá atrás. E eu falei que essa palavra foi me dada por causa de um momento de dificuldade, né? Eu tive uma adversidade muito grande, né, nesse mês na minha vida. Aconteceu que algumas pessoas, na verdade, várias pessoas, né, começaram uma fofoca, uma mentira sobre a minha vida, acusando a minha índole, acusando a minha palavra, né, e dizendo que eu até estava roubando, que eu até estava desviando um dinheiro que eu nem tinha tocado naquele dinheiro. E eu fiquei muito triste, né? Eu fiquei muito chateado. Eu falei: meu Deus, como que as pessoas estão falando isso de mim? Tanta gente falando isso, né? E aí eu fui fazer o quê? Eu fui orar. Eu fui buscar a Deus. E eu falei: Deus, eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu não fiz. Eu sei quem eu sou diante do Senhor. Eu não vou falar a situação para não constranger ninguém. Mas foi muito difícil. E foi na semana que a Esther ia nascer. Pensa. Naquela semana que eu não podia pensar em mais nada, começou essa coisa, esse negócio, e o pessoal começou a armar um negócio, armar uma armadilha mesmo para mim. E eu orei, e eu falei: Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? Aí Deus falou: descansa. Aí eu cheguei, eu fui para a palavra, aí eu li esse texto. Aí Deus falou comigo: é isso que você tem que fazer. Identifica o problema e confronta essas pessoas. Aí eu chamei todo mundo, né? Peguei todo mundo, tipo barraco assim, né? Aí eu chamei as 25 pessoas, lá que eram 25 pessoas. Aí eu chamei eles todos e falei assim: olha, o que está acontecendo? Chegou no meu ouvido aqui essa situação, tá? E eu vi que estão falando isso. Eu não estou entendendo isso, né? Eu falei: olha, eu não posso ter nenhuma mancha na minha reputação. Por quê? Porque quando eu mancho a minha reputação, não é o meu nome, não é o nome do Rafael, é o nome de Deus. Porque eu sou um servo de Deus. E as pessoas, quando elas olham para mim, elas identificam um homem de Deus. Então eu não posso deixar a situação continuar. Aí no meio dessa coisa, não, mas eu não falei isso. Aí o outro: eu também não falei isso. Eu também não falei isso. Resumindo, fofoca a partir de uma pessoa que estava machucada, que estava ferida, né, mas que causou toda uma mentira, uma situação, um constrangimento.
Aí eu fui e falei com essa pessoa, falei com todo mundo e nós nos resolvemos. Mas vocês já pensaram, se eu não estivesse firme em Deus, se eu não estivesse lá com o meu altarzinho ali, ó, levantado, o que eu poderia ter feito? Falar, meu Deus, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, né, ninguém me ama, ó céus, ó vida, né, o que eu vou fazer agora? Eu vou embora, vou mudar de cidade, eu vou me esconder, eu não sei mais o que eu vou fazer. Mas eu levantei o meu altar, Então você, diante de uma crise, diante de um momento de dificuldade, levanta o seu altar, vai lá no altar, busque ao Senhor. E aí vem o seguinte, o profeta, ele disse lá no versículo 30, aproximem-se de mim. Sabe por quê? Porque nós somos referências. Porque as pessoas, elas estão nos observando. E no momento de dificuldade, olha para as pessoas e fala, aproxima-se de mim. Olha o que eu vou fazer. Eu vou buscar Deus e Deus vai resolver. Eu vou buscar o Senhor e o Senhor vai mandar fogo, não é nem água. Vai chover fogo do céu. E Ele restaurou o templo, porque o templo estava destruído. Talvez o seu templo está bem caidinho, sabe? Não está mais nem sendo usado, né? Aquele altarzinho que você tinha lá no seu quarto, nem usado é mais. Você nunca mais se ajoelhou, você nunca mais orou, você nunca mais buscou ao Senhor. Restaure o altar do Senhor na sua vida. Acerte-se diante do Senhor. Aí você fala, não, mas, sabe, toda vez é assim. Eu me endireito diante de Deus, eu falo, eu venho aqui, a palavra é tremenda. Aí eu chego em casa, eu até oro de primeira, mas amanhã já não é mais a mesma coisa. Peça para que o Senhor mande fogo. Peça para que o Senhor mande fogo sobre a sua vida. E aqui o texto fala que Ele mandou encharcar. Ele mandou pôr tanta água naquela lenha lá, que não tinha nem como pegar fogo. Quem já acendeu uma fogueira sabe, a lenha ela tem que estar sequinha, né? Às vezes a gente tenta, os amadores, eles tentam fazer churrasco com lenha verde, né? E aí não pega fogo mesmo, só faz fumaça, e não queima nada. Aí ele falou, molha a lenha, molha o sacrifício, molha mais uma vez, molha de novo, sabe por quê? Para mostrar que quando vier o fogo, vai ser Deus que vai dar. E aí a hora do sacrifício chegou, versículo 36, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Essa tem que ser a minha oração e tem que ser a sua. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Elias, ele não queria apenas fazer um show, ele queria trazer o coração das pessoas de volta para Deus. Ele sabia que só Deus podia trazer o coração daquele povo de volta à presença de Deus. Então talvez você tenha orado e você tenha tentado, você tenha feito esqueminhas e falado assim, não, eu vou voltar, não. Pede para que o Senhor traga de volta o seu coração para a presença dEle. Pede para que o Senhor traga o coração do seu vizinho. Peça para que o Senhor transforme aquela realidade, para que Ele faça de uma forma que fique tão claro que foi Ele que fez, que ninguém possa negar. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes, prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e os levou e lá os matou. E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. A última atitude que Elias teve para sair da crise, ele viu o que ninguém mais viu.
Ele teve um milagre tremendo ali, caiu fogo do céu. E quantas vezes nós estamos aqui e nós estamos buscando, nós estamos vendo fogo acontecer, e a gente está aqui, está buscando, e Deus está queimando, e pessoas sendo transformadas, e vidas sendo curadas, e as coisas acontecendo, mas só que na coisa menorzinha, que é a chuva. Elias não foi ali para ver se cair fogo do céu. Deus mandou Elias para quê? Para que chovesse, para que acabasse a seca, e para que Deus mandasse água para aquele povo, para que Deus tirasse aquele povo da crise. E aí é o que aconteceu. Elias, ele via o que ninguém via. Ele chegou numa atitude de fé, e ele falou para o rei Acabe: rei Acabe, pode ir, já começa a festejar, já arma uma festa, já pode fazer um banquete, come todos os suprimentos, porque vai chover, e vai chover muito, e vai chover chuva forte, e vai chover chuva que não vai ficar chovendo por tanto tempo, que vai aguar, e vai aguar tudo, e vai crescer todo o capim de novo, e o gado vai ficar forte, e vai ser uma chuva abundante. Mas aí aconteceu o seguinte, versículo 43, vá e olhe na direção do mar, disse Elias ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. 7 vezes. Talvez Deus já tenha te dado uma palavra. Deus já falou para você: a seca vai acabar. Tá, sabe aquela pessoa que você tem orado? Sabe essa crise que você tem passado? Sabe essa dificuldade que você está tendo? Vai acabar. Mas você olha uma vez, não acabou. Aí você olha outra vez, não acabou. Aí você olha de novo, continua olhando. Às vezes nós pensamos assim: não, talvez seja alguma coisa que eu estou fazendo de errado. Se você tem buscado a Deus, permaneça. Continue buscando a Deus, busque ao Senhor, levante o seu altar. E a palavra fala que Elias estava lá de joelho e com a cara no meio do joelho orando e falando assim, ó. E ele falava: vai lá, olha lá, não vou nem olhar, eu já sei que vai ter chuva, eu sei que a chuva vem. E as pessoas, elas esperam isso da gente, elas esperam uma atitude de fé, elas querem que nós vejamos o que eles não veem. Nós temos que ver pelos olhos da fé. Nós vemos aquilo que Deus já ordenou. Elias não tinha visto, ele não viu ainda a nuvem, mas ele sabia o que Deus tinha dito para ele. Deus falou: vá que vai chover, vá porque eu vou mandar a chuva. E Elias foi, e na 7ª vez, E na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram do céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Nós temos que orar, nós temos que permanecer, porque a chuva de Deus, ela vai vir. A crise, ela vai passar, mas para isso, nós temos que primeiro identificar os nossos ídolos, identificar aquilo que tem nos atrapalhado. Não adianta você só ter TSD, tá? Você às vezes: não, mas eu oro, mas eu busco, mas eu falo, eu leio a palavra. E os ídolos? E o que você tem idolatrado? TSD, tempo a sós com Deus, tem que mudar a nossa vida. Tempo a sós com Deus tem que mudar a nossa postura. Então ele identificou os ídolos, ele enfrentou os ídolos, ele foi firme diante da adversidade, diante do momento do desafio. Ele levantou o templo de novo e ele viu o que ninguém mais via. Ele viu pelos olhos da fé. Quero que você fique em pé agora. Se o Elias, se o Messias, se os Johns, né? Puderem subir. Feche seus olhos. Comece a clamar ao Senhor. Peça a Deus para que Ele fale com você nessa noite. A minha palavra, ela é apenas a minha palavra. O que eu falo é algo que sai da minha boca. Peça para que o Espírito Santo ministre ao seu coração nessa noite. O que importa é o que o Espírito Santo vai falar com você. Peça para o Espírito Santo. Talvez você está aqui como uma última chance que você deu para Deus. Ou simplesmente porque você já está acostumado a estar aqui. E você vem simplesmente porque você não tem nada para fazer. Peça para Deus mudar a sua vida.
Peça para Deus mudar a sua história. Peça para Deus tirar você da crise. Talvez seja a crise no seu serviço, seja a crise no seu relacionamento, seja a crise na sua casa, seja a crise na sua família, no seu emprego. Sabe, a crise pode ser em qualquer área, na sua sexualidade ou na sua célula. Talvez seja na sua própria célula, e você está lá, e você olha para aquelas pessoas e você fala, meu Deus, para onde nós vamos parar? E cada vez vem menos pessoas, e as pessoas estão até indo para outra célula já, e eu não consigo mais, eu não consigo nem segurar esses que estão. Ore agora, coloque-se diante do Senhor, apresente-se diante do Senhor, conserte a sua vida diante do Senhor. Não tente resolver as coisas da sua forma, mas resolva da forma de Deus. Ouça a palavra de Deus, e a palavra de Deus para nós essa noite é que a chuva virá. Você pode olhar uma vez, você pode olhar duas, você pode olhar 7 vezes e não ver nada, mas a chuva vai vir, porque foi Deus quem prometeu, foi Deus quem falou. E quando você começar a ver aquela nuvem tão pequena, corre, meu irmão, coloca a sua capa de chuva, se protege, porque vai vir uma chuva abundante. Comece a orar. Ore agora onde você está. Apresente-se diante de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos nos apresentar diante do Senhor. Pai, eu não sei, ó Pai, quais são as dificuldades que os meus irmãos têm passado. Eu não sei, ó Deus, quais são as dificuldades que as famílias aqui têm passado. Eu sei, ó Pai, sabe, o que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu sei as dificuldades que eu passo, que a minha cidade tem passado, que a minha nação tem passado. Deus, nós pedimos, ó Deus, vem com a tua chuva neste lugar. Vem, Senhor, transformando a nossa realidade, nos dando um discernimento, nos dando entendimento, falando conosco, ó Deus, de uma maneira sobrenatural. Pai, nós queremos levantar o nosso altar. Nós queremos levantar o altar do Senhor, ó Pai, nas nossas vidas. Nós queremos nos aproximar do Senhor e sabermos, ó Deus, que o milagre do Senhor vai acontecer. Sabemos, ó Deus, que a crise ela é passageira, porque como André nos lembrou, nós não vivemos em crise, mas nós vivemos em Cristo, e é Cristo quem nos livra das crises, é Cristo quem nos restaura, é Cristo quem nos salva, é Cristo quem nos ensina, é Cristo quem nos inspira. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre nós, vem sobre o teu povo, Senhor. Pai, aquelas pessoas que têm oscilado entre um lado e outro, aquelas pessoas que têm sido inconstantes na presença do Senhor, Pai, em nome de Jesus, muda essa realidade, nos faz firmes perante o Senhor. Deus, aquelas pessoas que não te conhecem, aquelas pessoas que até vêm na casa, vêm aqui e olham e veem tudo o que acontece, Pai, se apresente para ela, Deus, apresente-se para elas, Pai, apresente-se para os nossos familiares, apresente-se para os nossos amigos, ó Pai, para os nossos primos, para os nossos companheiros de trabalho. Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor, sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer,
que durante essa semana a presença do Senhor esteja contigo. Que na sua casa, que o fogo do Senhor venha queimar toda a idolatria da sua vida, da sua família, do seu emprego, da nossa cidade, da nossa nação. Peça para que o Senhor esteja contigo, que você possa, sim, restaurar os altares do Senhor na sua vida, se posicionar diante de Deus, e a chuva de Deus irá vir sobre as nossas vidas. A chuva de Deus, chuva abundante, tempestade de bênçãos, venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vai na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.